Gente, não deu horário para começar a aula já, não? Deu? Deu? Ou vocês entram ou vocês ficam de fora, gente. Vamos começar a aula. Bom dia. Oi. Qual? Você não recebeu, não? Você mandou para mim ou mandou no e-mail? Ah, então talvez você não tenha pegado. Pode estar com a Michelle ali. Eu com ela, fala com ela. Pode, vai lá. Olimpíada. Ah, é vôlei? Pessoal, pronto, beleza? Vamos? Ei, ei. Everybody sit down, please. Senta aí, velho. Estou bem. Galera, sejam bem-vindos de volta, tá? Espero que todos tenham dado aquela, né, aquela espairecida na cabeça. Tava naquela pressão, né? E agora, voltando, teve muita gente que... Ué, por quê? Eita. Mas pior não, melhor, ué. Vocês não estavam, né? Não estão vivendo para isso, para fazer essa prova? Vocês estão vivendo para essa prova, gente. Ah, sim. Qual que é o foco de vocês? Se você está estudando para o Enem e não está focado, não está vivendo para aquela situação ali, você não tem foco. Ali é se der certo. Ah, entendi. Tem que pensar assim, ó, vou estudar, vou dar meu máximo. Logo, logo a gente tem um projetinho de texto aí de uma redação que fala sobre isso. Eu não vou falar mais, sobre positividade tópica. Tá? Tá. Galera, pessoal de casa, faz um favor para mim. Confirma para mim no áudio se vocês estão me ouvindo e me vendo bem aqui. Quadro, tá beleza? Tá dando para ver de boa. Tranquilo, então. Perfeito. Galera, a gente estava trabalhando aí no nosso último, né, nas nossas últimas aulas aí de gramática hoje, certo? Então a gente estava trabalhando aí pronome, penso que a gente encerrou, né, a parada sobre pronome aí, falamos sobre pronomes relativos, falamos sobre pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, que foram os 3 últimos que a gente tinha para poder falar, certo? Nisso, sobre classes gramaticais, que é o que a gente está revisando aqui, e que a gente precisa dar um buster aí, né? Ainda não. Mas vamos tentar separar essa situação, que na aula de redação a gente fala de redação. É sério. Então, o que a gente tem aqui? Sobre classes gramaticais, a Raiza iniciou falando com vocês a respeito de quem? Substantivo, de adjetivo, e eu falei de pronome. Sim ou não? Dei a sequência de pronome. Então, ó, substantivo, sobre adjetivo, sobre pronome. Então, galera, entendam o seguinte, são 3 classes extremamente longas para poder se falar, certo?
E a gente entende que aqui é um momento de quê? De preparação, de revisão ali dos pontos principais para vocês. Mas eu fiz questão de exaltar alguns detalhezinhos aqui que são importantes para vocês. Qual que é a próxima classe que a gente vai falar? E vamos pegar logo a pedreira aqui, que é o verbo, que é uma classe um pouco mais extensa também. Por quê? Porque depois que eu finalizar o verbo, com poucas aulas, eu consigo resolver as outras classes gramaticais, são classes mais simples. Por exemplo, interjeição. Interjeição é a classe de palavras que expressa uma reação espontânea a determinada situação. Né? Qualquer palavra que você fala sem pensar, você entendeu? Reagindo a uma determinada situação, ela é caracterizada como uma interjeição. Exprime um sentimento, você entendeu? Quando você verbaliza um sentimento, então, reagindo a uma determinada situação, é uma interjeição. E aí tem o ai, tem o quem me dera, né? Tem várias situações. Nossa, meu Deus. De maneira o quê? Espontânea, de maneira automática, entendeu? E sempre vem com um pontinho de exclamação ali. Mas eu não vou entrar aqui agora nele, eu só estou explicando para vocês que é assim, ó. Simples, rápido. Artigo. A classe responsável por determinar o substantivo. Rolzinho fechado ali, sim ou não? Classe de palavras variáveis, por quê? Porque varia em gênero e número, mas é só o e o um. O resto é variação. Artigo. O, artigo definido, artigo indefinido. E as outras? São variações. De o para a, flexão o quê? Flexionou para gênero, feminino. De o para os, flexionou para o plural. De o para as, flexionou feminino e plural. Pegou? De maneira definida. Então, assim, vocês vão ver que é bem simples, bem tranquilo, né? Tanto vocês viram que é rapidinho, faz se compreender. Por quê? Porque vocês não estão aprendendo isso pela primeira vez. Mas vamos falar de verbo. Verbo, né? Hoje aqui, então, que indica o quê? A ideia de ação. O que mais? Ação. O que mais, gente? Opa, fenômeno da natureza. O que mais? Estado de permanência, né? Vou colocar só estado, né? A galera já entende o que é permanência. Existem outros processos que são indicados por isso aqui? Né? A gente tem outros processos que a gente vai ver aqui também, além disso tudo aqui, né? A gente tem aqui mais outros processos. Tá? Nós vamos entender isso aqui então. Mas basicamente o verbo é a classe de palavras que vai indicar ação, fenômeno da natureza, estado e, em algumas exceções, outros processos aqui. Tá? Que são mínimos ali. Beleza? Qual é o grande detalhe do verbo? Verbo é a classe de palavras, então, que ela vai ser responsável por praticamente toda como que eu vou falar? A história. Você entendeu? Por quê? Porque são o quê? Movimentações aqui, ó. São situações em que o ser humano se moveu. São situações em que o ser humano tomou uma atitude. São situações que eu uso, é a classe de palavras que eu uso para poder dizer que houve, certo? Movimento. Que houve movimento mental, que houve movimento o quê? Físico. Você entendeu? Né? Essa situação aqui de falar para alguém, eu estou tentando fazer com que essa pessoa mude o pensamento, estou querendo dizer, fazer com que ela mude o quê? A forma de pensar, a forma de agir. Todos nós, só falamos para isso. E quando a gente faz isso, a gente utiliza-se de verbos para poder o quê? Para poder promover novos verbos. Então, quando eu falo de ação, eu tenho que falar a respeito disso. E uma coisa que impacta diretamente, né, para o estudo da questão do verbo aqui, é a relação, e aí já entro numa situação aqui que é importante, que é a relação do verbo, olha só, a gente já vai falar um pouquinho também, a relação do verbo com quem, gente? Com o sujeito da oração. Professor, por que você está já falando disso? Porque isso aqui é uma lacuna muito grande para a galera aí, certo? Na hora de fazer uma interpretação de uma questão, na hora de resolver uma questão de linguagens aqui. Relação verbo-sujeito. É uma relação de quê? De ligação, né? É de fato um relacionamento. Por quê? Porque há uma flexão nessa parada, né? Há uma flexão. Tem de haver uma flexão nessa parada aqui, porque senão não há concordância, certo? Não há concordância. Então a gente vai entender verbo, primeiro vai entender todas as variações do verbo. É uma classe de palavras aqui, ó. Vamos colocar aqui também, ó. É uma classe de palavras variável. Olha só.
variável. O que é uma classe de palavras variável, gente? Que ela sofre o quê? Flexões. Quais são as flexões que o verbo admite? Ah, opa, me deram aqui. Vamos lá. Gênero, verbo tem masculino e feminino? Não, então vamos aqui. Gênero, número. Verbo singular e plural, sim ou não? Pessoa, tem pessoa? Primeira, segunda e terceira? Eu vi alguém falando que tem também outra coisa aí. Tempo, tem tempo? Sim, sim, tempo. Tem modo também? Tem modo. Então, se parar para poder pensar, o verbo, ele indica, né, essa questão aqui de ação, fenômeno da natureza, estado, você entendeu? E ele pode ser flexionado nessas 4 situações aqui, ó. Número. Número divide-se em quê, gente? Singular ou pessoa. Quem ouve e de quem se fala, certo? Falante, ouvinte, referente. Lembra disso. Depois, modo. Imperativo, subjuntivo, indicativo. 3 modos só. Quando eu falo desses modos, eu estou falando de quê? Da intenção do discurso que eu estou promovendo? Sim ou não? Se eu falo assim, ó, olha só, eu leciono em 3 escolas. Eu estou indicando para vocês certeza, dúvida ou estou dando um comando? Certeza. Então é o modo quê? Indicativo. Né? E eu falo assim para vocês, talvez eu vá lecionar em uma hipótese. Sim ou não? Então esse é o subjuntivo. Talvez alguma coisa aconteça. Viu que o verbo ficou assim, ó? O verbo ir ficou vá. Mas eu não disse vá para alguém, eu disse talvez eu vá. Pegou a ideia? Essa é a ideia do subjuntivo aqui, ó. É uma hipótese. Então, eu quero que vocês entendam que o modo, olha só, o modo da flexão verbal tá ligado aqui a quê? A uma situação de semântica, ó. Semântica. A semântica que está impressa no que se quer dizer, a intenção do que se quer dizer, o significado que está impresso ali, determina o modo, né? Pegou? Toma nota disso aqui. Quando eu digo toma nota disso aqui, eu estou o quê? Eu estou trabalhando com um outro modo aqui, que é o quê? O terceiro modo, que é o imperativo. O imperativo, ele tem algumas situações. É o modo do comando. Coloca isso na sua cabeça, mas é sempre um comando incisivo? Não. Eu gostaria que, por favor, vocês tomassem nota disso aqui. Isso é um pedido, sim ou não? Então pode ser uma ordem, um comando, um pedido, uma sugestão, um conselho, uma súplica. Você entendeu? Tudo isso é modo imperativo. Pegou a ideia? Eu preciso que vocês copiem isso aqui. E aí, isso é imperativo? Ou é indicativo? Eu preciso que vocês copiem isso aqui. E aí? É indicativo, porque eu estou dizendo uma certeza. Eu estou afirmando que eu preciso. É o modo da certeza. É uma necessidade. Pegou? Só que, quando eu digo isso, fica implícito o quê? Que eu quero que vocês copiem isso. Sim ou não? Só que detalhe, percebam. O modo imperativo, normalmente, ele é voltado para quê? Ele é flexionado para segunda pessoa, para um tu. Copie, faça. Entendeu? Veja. Certo? Ele é caracterizado por isso. E o modo, quando eu falo de modo imperativo aqui, eu tenho só 2 situações de modo imperativo. É o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Certo? Não tem, ele não... Quando o verbo estiver flexionado no modo imperativo, ele não vai obedecer relações de tempo. Porque o foco é aqui, ó. Entendeu? Faça, veja, sinta, compre, beba, dirija, ligue, desligue. Entendeu? Então a ideia tá nessa situação. Então ele é só afirmativo e negativo. Não faça, não veja, não ligue, não abra, não vá. Entendeu? A ideia? Tranquilo? Tá indo muito rápido? De boa? Porque vocês já conhecem, entendeu? Muita coisa disso aqui e eu tô, né, só trazendo um feedback. Sim ou não?
menininhos, eu estou pregando aqui, vou mandar no grupo para vocês também, as datas do simulado desse semestre. Então, aqui tem simulados de agosto, de setembro, de outubro, por aí vai, das diversas faculdades, tá? Lembra que eu até falei ontem, são todos pela plataforma, são todos online. Os que são do Enem, tem correção por TRI. Os outros, penso que não, porque não existe TRI nas outras universidades, tá? Então, vai ficar aí para vocês se programarem. Outra coisa, postei agora há pouco o tema de redação dessa semana, é o tema 18. Vai ser entregue até sexta-feira. E, igual a gente tinha combinado, eu consegui levantar todas as redações dos simulados. O de abril, o de maio e o de junho já estão sendo corrigidas. Ela já ia começar a devolver hoje. De hoje até sábado, vai ser devolvida todas as redações do simulado. Então, ela está empenhada essa semana em corrigir as redações do simulado que tinham ficado para trás. A gente conseguiu resgatar lá na plataforma. Então, até sábado, todo mundo que fez vai receber de volta as redações do simulado. Beleza? Também, eu juntei tudo. Quem tinha mandado na plataforma, aí teve gente falando, não, na época eu não mandei, mas eu queria fazer, eu acho que foi até quem falou comigo, eu falei que podia mandar, eu peguei essa plataforma, mais do e-mail, juntei tudo e mandei para correção. Tá? Então, deve chegar todo mundo. Se não chegar, segunda-feira vocês me falam. Tá bom? Até sábado deve chegar para a gente zerar o do semestre passado. Beleza? Show. Galera de casa, tudo entendido? Belezinha? Tranquilo? Beleza. Uhum. Eu tô de olho em você, viu? Por quê? Foi lá na primeira redação de férias, buscou uma nota 1000 e sumiu, nunca mais fez redação. Eu falei, o que aconteceu com a menina? Só sambou na cara da galera e vazou? Eu quero saber, cadê as redações? Tá errado isso aí, viu? Vacila para ver se não perde esse domínio aí. Bom, estava falando a respeito, então, de modo. Quando eu falo de modo indicativo, vocês vão ver que tem vários desdobramentos ali do modo indicativo, né? Presente do indicativo. Aí, o que acontece? As flexões, normalmente, elas são associadas assim, ó. Olha só. Número pessoal. O que é uma flexão número pessoal? Conjuga para mim o verbo dançar, você entendeu? No indicativo, no presente. Aí, quando eu falo indicativo e presente, eu indiquei para você o número e modo. É certeza e é o que está acontecendo agora. Sim ou não? É uma situação que está acontecendo agora ou que acontece rotineiramente. Beleza? Terceira pessoa do plural. Dançam. Eles. Terceira pessoa do plural. Você tem que ter, olha só, tem que ter na sua mente aí que é isso aqui, ó, gente. Ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Primeira, segunda, terceira, isso aqui do quê? Do singular. Primeira, segunda, terceira, isso aqui do quê? Do plural. O foda é quando o cara te pede assim, ó, conjuga pra mim o verbo dançar, né? Na primeira pessoa do plural do futuro do subjuntivo. Aí você imagina, porque quando a pessoa te pede para conjugar um verbo, ela tem que indicar para você as flexões. Você entendeu? Quais as flexões que existem aqui. Então você perceba por que é complexo o verbo? Porque quando eu falo aqui de número, só tem dois, né? Aqui, ou é singular ou é plural. Quando eu falo de pessoa, são três. Ou é primeira, ou é segunda, ou é terceira. Quando eu falo de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Agora, quando eu falo de tempo, primário a gente tem três tempos. O pretérito, que é o passado, né? A gente chama de pretérito para estudar a língua portuguesa. Entendeu? Tem o presente e tem o futuro. Só que o problema é que existem ramificações desses tempos, né? Existem algumas combinações, por exemplo, olha só. Se eu soubesse que vocês iriam fazer simulados para vestibulares, eu teria feito alguma coisa. Eu teria. Perceba que o teria é uma coisa assim, ó, que aconteceria, mas não aconteceu e está presente lá no passado, é o futuro do pretérito. Você entendeu? Eu poderia ter feito para o futuro, mas como já passou, eu não fiz. Olha que estrutura complexa de se pensar. Só que detalhe, vocês já falam língua portuguesa, vocês já dominam a língua portuguesa, e quando vocês precisam usar, vocês
Simplesmente usam. Tem gente que às vezes faz essa conjugação do verbo aí errada, né? Mas tem muita gente que às vezes usa de forma excepcional e não sabe. Né? O que foi? Fala. Como que você sabe que eu não quero ouvir? Tem base, não. Vamos lá, tá bom. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que aquele 5º ano e aquele 9º ano que você passou estudando essa situação de estruturas verbais aqui, porque foi lá, nessas 2 partes aí, que foram encerradas esses estudos que vocês tiveram a respeito de classes gramaticais e de verbo ali, né? Quando a professora pedia para você copiar várias vezes, era por causa disso, porque não dá simplesmente para eu pegar aqui todos os tempos e todos os modos, colocar os quadros e revisar com vocês. Vocês viram tanto que foi longo o estudo do pronome? Porque o pronome, de fato, há necessidade de colocar os quadros e mostrar os exemplos e aquela coisa toda? Imagina com o verbo, se eu fizer isso. Então, eu não tenho condição. O que eu tenho condição? Eu tenho condição de dar o quê? Uma revisão para vocês aqui dentro do cursinho, voltado para essa questão aqui, ó, das flexões, voltado para mostrar o que é ação, o que é fenômeno, o que é estado. Quando o verbo indica estado, automaticamente ele é um verbo de ligação, sim ou não? Né? E aí, ele já tem uma... Ó, saber o que é um verbo de ligação é importante. Saber o que é um verbo, por exemplo, defectivo. O que é um verbo defectivo? Perfeito. É quando o verbo não possui uma das conjugações. Por exemplo, se eu precisasse conjugar o verbo falir, olha isso aqui, ó, só para vocês verem, ó. Se eu precisar conjugar o verbo falir, aqui, aqui, ó, olha só. No presente do indicativo em todas as pessoas. Será que eu consigo? Eu falar eu falho é do verbo falhar. Se eu falar, se eu escrever aqui eu falo, é do verbo falar. Exato. Estão entendendo? E aí, então, o que acontece? Simplesmente não existe. Eu falo. Entendeu? Não tem. E aí, quando eu não tenho pelo menos uma, olha só, falta pelo menos uma flexão, uma conjugação do verbo aqui, né? O que vai acontecer? Eu tenho um verbo defectivo. Pegou? E aí o mesmo ocorre com o contrário. Se eu tenho verbos defectivos que não têm, às vezes, uma conjugação, existem verbos que têm mais de uma conjugação, mais de uma forma, dependendo da situação. Por exemplo, esses são chamados verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? Aqueles que possuem mais de uma forma para uma conjugação ou para uma forma nominal. Por exemplo, o verbo imprimir. Olha isso. O passado particípio do verbo imprimir é impresso ou imprimido? Os dois são admissíveis, né? Por quê? Olha só. Presta atenção nisso. A folha foi impressa. E eu posso dizer assim, ó. Quando cheguei na sala, ele já havia imprimido a folha. Pegou a ideia? Agora eu pergunto para vocês, qual que é a diferença dos dois? Emprestado não dá, né? Exatamente. Aí, qual que é a diferença dos dois? Existe uma diferença aqui para fazer sentido esse negócio para você. Quanto que eu uso um, quanto que eu uso o outro? Quem é o sujeito aqui dessa oração aqui? Hã? E quem é o sujeito aqui dessa oração aqui? Ele já havia imprimido a folha. É o ele, sim ou não? Agora dá uma olhada no movimento que esses sujeitos estão com relação ao verbo. Aqui, a folha, ela pratica a ação de imprimir?
ela sofre ação de imprimir, sim ou não? Então você perceba que aqui você tem uma voz passiva. Olha só. Certo? E aqui, ele que é o sujeito pratica a ação de imprimir, então é uma voz ativa. Viu? Tem diferença. As duas formas são admitidas, mas elas possuem o quê? Aplicações específicas. Você não pode trocar ali. Tá? Ele já havia impresso a folha, fica estranho, não fica? É? A folha foi imprimida, também fica estranho, né? Não fica legal. Pegou a ideia? Entendeu o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? Tá? Então, o que eu quero aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês são essas situações, né? A partir de agora, o que eu estou trazendo para vocês é uma aula de apresentação a respeito do verbo, para mostrar para vocês o que são as particularidades que a gente tem que dominar. E isso não é para simplesmente o quê? O Enem, o vestibular, ele não vai cobrar de você assim o que é um verbo abundante. Ele não vai cobrar de você o que é um verbo anômalo. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai te jogar um texto, lá dentro ele vai colocar um verbo que... Exatamente. Na verdade, não é indiretamente, é contextualizado. Porque as questões dos vestibulares e do Enem agora, elas são contextualizadas. Certo? E aí, o que acontece nisso? Você não está sendo cobrado por definição, mas você tem que dominar esse conceito para você conseguir responder a questão. Você tem que saber que ali existe um verbo defectivo, você tem que saber que ali existe um verbo que está no imperativo, que quando o verbo está no imperativo, ele, olha isso, presta atenção, o tipo textual, por exemplo, se tiver uma predominância de verbos imperativos no texto, qual que é a função da linguagem? Olha para você ver que eu estou cruzando dois conhecimentos aí, um de interpretação e um de gramática. Por quê? Porque, olha só, a função da linguagem na qual predomina o verbo no imperativo é a apelativa ou conativa. Por quê? Porque o imperativo é toda hora voltado para a segunda pessoa, sim ou não? Toda hora, faça isso, pense nisso, olhe isso, aquilo. Muito presente dentro de quê? Dentro das propagandas, dentro do discurso político, dentro da publicidade. Pegou? E detalhe, se te perguntar qual que é a predominância do tipo textual, você tem que saber também. Isso está ligado ao imperativo. Se tiver um texto que predomina verbos no imperativo, o tipo textual é o tipo quê? Não, publicitário é o discurso. Eu tenho discurso, tenho tipo e tenho gênero de texto. Né? Se não estudaram ainda interpretação, vocês vão estudar. Certo? E aí eu quero que vocês entendam que é cobrado, tá? Tudo que eu estou dando base aqui para vocês, os conceitos, são para vocês entenderem e conseguirem resolver melhor as questões de interpretação. Né? Quando o verbo está no imperativo, a função da linguagem é apelativa ou conativa, porque ela é voltada para a segunda pessoa, e o verbo no imperativo, ele faz referência à segunda pessoa. Veja, faça, olhe, entendeu essa coisa? Tudo comando, né? E o tipo textual é o tipo textual chamado de injuntivo. O que é tipo textual? O que é gênero textual? Vocês sabem a diferença? Tipo, são ferramentas utilizadas para construir os gêneros. Gênero, toda situação comunicacional que pode ser grafada, que pode ser escrita. Uma tirinha, uma charge, um cartoon, um anúncio, um cartaz, uma crônica, um conto, uma dissertação, um artigo de opinião, tudo é gênero textual. São as várias situações comunicacionais. Um tweet, entendeu? É um gênero textual. Só que detalhe, dentro do gênero textual, existe a presença de estruturas linguísticas que dão condição para alcançar o objetivo daquele gênero. Por exemplo, uma dissertação do Enem. Qual é o tipo textual predominante dela? Argumentativo. Ela é dissertativa, mas o foco é na argumentação, porque o objetivo principal é te convencer, sim ou não? Então entenda que o tipo predominante é o argumentativo. E se você não sabe o que é argumentativo, se você não sabe o que é dissertativo, se você não sabe o que é injuntivo, se não sabe o que é preditivo, se você não sabe o que é dialogal, você fica perdido. Se você não sabe que o tipo injuntivo é o que usa verbos no modo imperativo, você entendeu? Você fica perdido. Pegou? E se você não sabe o que é o modo imperativo, muito menos ainda, você está mais perdido ainda. Sacou? Então o que eu estou trabalhando com vocês aqui em gramática são conceitos que vão dar condição para que você olhe e você fala, poxa, olha aqui.
Aqui. Voz passiva e voz ativa. Se você não tem noção do que é isso, você fica ali, às vezes, sem saber, né? Por que aquilo ali está acontecendo. E as questões caem daquele jeito ali, ó. Ele te dá uma tirinha na qual o verbo imprimir foi usado de uma forma e foi usado de outra. Um verbo abundante, certo? Que é o que vocês estão vendo ali. E ele pergunta, qual que é a diferença de sentido que tem aqui? E aí, nas opções, ele fala, olha só, presta atenção, né? No primeiro contexto, no 1 ou no primeiro quadrinho, né? Certo? A oração está na voz ativa e por isso, você entendeu? Aliás, na voz passiva e por isso isenta o sujeito da produção da ação verbal. Perceba, para você compreender isso aqui, você vai precisar dar uma olhada ali e ter noção do que é verbo, o que é sujeito e como é que funciona essa questão da voz, das vozes verbais. Certo? Eu quero mostrar para vocês aonde eu vou encontrar a funcionalidade nesse negócio aqui que eu estou explicando para vocês sobre verbo, né? A criticidade que isso vai servir para vocês. Não vai servir só para resolver questões, né? Serve demais também para poder desenrolar lá na hora da redação, mas não vou entrar em redação, quero separar mesmo, né? A questão da redação aqui para não... A gente... Porque, né, falar de redação é muito gostoso e a gente envereda para aquilo ali e vai embora, né? Então é melhor que a gente fique aqui. Então, número, pessoa, modo e tempo. Temos que dominar isso aqui. Só que existem tipos de verbos, né? Certo? Existem tipos de verbos aí. Eu lembrei de uma coisa interessante, na verdade lembrei não, né? Fui chamado a atenção aí, o Célio veio, fez uma reunião comigo e falou, cara, você tá fazendo uns materiais pro pessoal aí, tá divulgando para eles, mas tá divulgando nos grupos que não são oficiais, né? São os grupos de WhatsApp que a gente tá aí, que eu fui colocado por vocês e tal, mandei lá alguns materiais lá, só que o que acontece? Tem gente que entra depois, tem gente que às vezes não tá no grupo, né, e que não tem aquilo ali. E aí ele pegou e falou assim, por que você tá fazendo isso? Eu falei, poxa, porque é o canal direto com os alunos, né, que eu consigo mandar ali para os alunos mais rápido, desenrola e tal, aquela coisa. Ele falou, mas por que você não tá usando a plataforma? Por que você não pega o plural, põe esse material lá e despacha para a turma que você quer? Todo mundo recebe uma notificaçãozinha lá que chegou o material lá. Essas férias vocês receberam notificação de tema de redação? Não? Ah, é? Fala, Raíssa. Tá, não, como eu disse para vocês, mas assim, oficialmente, para que todos tenham acesso, todo material que eu criar para vocês agora, que eu fizer, eu vou jogar inclusive a apostila de conectivos, porque amanhã a gente já tem aula e eu já chego com ela. Eu não ia chegar antes, né? Porque é o dia da aula. Eu já chego com ela. Eu vou, né, colocar lá no plural para vocês, selecionar a turma de vocês. Lá tem a relação de todos os alunos que estão matriculados, então eu jogo lá. Entendeu? Mas jogo também lá, não tem problema não, tá? Mas como eu disse, e aí eu aviso vocês, galera, despachei lá na plataforma. Né? Se você não tiver recebido a notificação, você vai lá e confere. Se eu cheguei, te avisei que eu coloquei no plural, você acessou lá, não conseguiu visualizar, não está lá para você, aí você vai na coordenação e vê com eles o que está acontecendo, que a sua plataforma não está te dando acesso. Entendeu? Para a gente poder conseguir usar aí de uma maneira oficial e bem organizadinha. Massa? Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer depois que eu sair dessa aula aqui, que está acabando agora 11h05, não, 11h05 não, é 11h55, né? 11h55 é o quê? É pegar aquele material das classes gramaticais lá e jogar lá no plural e despachar ele para vocês. Tá bom? Por quê? Porque tem gente que entrou novo agora esse semestre e eu liberei esse material, foi lá no primeiro semestre, né? Que ele está norteando o que a gente está estudando aqui, e está também de acordo com a apostila, tá bom? E vou jogar ele lá para vocês possam ter um resuminho bem legal, bem organizadinho aí, tá? Para poder seguir. Então vou colocar ele lá no plural e vou despachar para vocês sobre essa questão. Eu tinha esquecido de falar desse detalhezinho aí, tá? Galera de casa, tá tudo beleza aí? Tô indo muito rápido. A letra aqui tá ficando legível para vocês? Confirma para mim. Ok, beleza? Tudo certo? Coloca um tudo certo para mim se tiver tudo beleza aí. Se tivesse tudo beleza, tinha que ser tudo beleza, né? Tudo certo, se tiver tudo beleza. É o hábito de não repetir palavras, acredita?
Beleza, beleza. Hã? Não. Gente, é uma merda esse episódio. Eu acho que eu entrei lá umas 2 vezes na minha vida. Eu já surtei tanto aquele negócio do simulado, tipo, no dia do simulado. Aí você vai ficar abrindo e não aparece a. Gente, realmente, algumas adequações têm que ser feitas lá, porque eu tentei trabalhar com a galera redação nas férias aí, né? Teve muita gente que pediu, se interessou, entrou lá no grupo. E eu penso que tem gente que entrou até no grupo, queria fazer a redação, não conseguiu fazer. Por quê? Porque não conseguiu visualizar, porque não chegou, alguma coisa aconteceu. Eu fiquei de cara, eu coloquei lá 90 minutos para poder fazer, tinha gente que terminava com 10, com 15, com 20 minutos a redação e queria enviar lá, e a plataforma falava que o tempo já tinha esgotado. Aí eu falava, envia no meu WhatsApp que eu mando para a corretora. Tive que fazer o trabalho todo manual, sabe? Exatamente. Ah, não, aí é canseira, aí é complicado. Ah, entendi. O que eu fiz para poder tentar ajudar, para poder tentar solucionar esse problema? Eu aumentei 10 minutos lá, sabe? Eu estava colocando 90 minutos, tempo de resposta, né? Aí eu aumentei para 100 para a galera poder enviar. Mas mesmo assim, tinha gente que ainda estava tendo problema com relação a isso aí. E aí você fica, poxa, sacanagem um negócio desse, né? Uma plataforma que deveria funcionar, na verdade, a gente deveria capturar redações de vocês e devolver redações de vocês por lá, velho. Não tá 100%, né? É aquela coisa, na hora de vender, eles vêm falando que é uma maravilha a plataforma. E a escola, o diretor, o coordenador, todo mundo acredita que realmente funciona, você entendeu? E aí, a hora que a gente vai usar o produto, a gente tem essas situações aí, velho. É muito complicado, né? Infelizmente. Mas vamos. Bom, olha só, presta atenção. Como é que tá nosso horário? Ainda dá tempo. Olha só, presta atenção. Vamos ver uma coisa aqui interessante. A constituição do verbo. Olha só. O verbo, ele é constituído, presta atenção aqui comigo, de 2 partes, tá? Quais são essas 2 partes? Primeiro, o radical, olha isso, mais as terminações. Quando eu falo sobre essa questão de radical mais terminações, vocês percebam que eu já estou tentando mostrar aqui para vocês a questão de como é que você vai conjugar esse verbo. Sim ou não? Né? Separei o radical. O que é radical? Esse radical aqui é a parte significativa do verbo. Quando a gente pensa nisso aqui, vamos pegar o verbo, como eu coloquei aqui para vocês, dançar. Olha só. Dançar. Dançar é um verbo de primeira conjugação. Como que eu sei disso? Porque a terminação dele é essa, ó, ar. Né? Tá no infinitivo aqui, a terminação é ar, dançar. O que sobrou para mim se eu tirar esse ar dele? Só o dance. Dance é o radical, certo? É a parte que contém a significação da ação. Ok? Sim ou não? E aí, se eu pego esse dance e alio a ele aqui qualquer outra desinência, olha só. O, as, a, amos, as e an. Vocês percebam aqui que eu fiz o quê? Essas aqui são as desinências, presta atenção nisso, tá? Lembra que eu falei de terminação? E aqui eu estou falando de desinências. Desinências são terminações. Então, são as desinências, olha isso.
número pessoais. Por quê? Vocês conseguem entender essa situação aqui? Desinência, número pessoais. Porque são terminações, né? Aí são chamadas de desinência, são colocadas ao final do verbo, certo? E a ideia de número pessoais, porque elas indicam o número e a pessoa. Sim ou não? Independente de você ter o radical aqui ou não, você sabe que aqui é primeira, segunda e terceira pessoa. De quem, gente? E aqui, você sabe que é primeira, segunda e terceira pessoa de quem, gente? Do plural. Se o verbo for um verbo regular, ou chamado também de verbo paradigma, certo? Ele é um verbo... Quando que ele é um verbo regular ou paradigma? Quando eu pegar o radical e encaixar aqui, e ele não sofrer nenhuma alteração. Nenhuma alteração. O radical não sofre alteração e nem as desinências. Olha só isso, ó. Vermelho, a galera não enxerga aí em casa, né? Vou tirar ele aqui. Olha isso. Então, percebam que as duas partes estão aqui, ó. As duas partes significativas. O radical está desse lado de cá e as terminações estão desse lado de cá. Nesse caso, eu estou trazendo a ideia de quê? De flexão. Eu estou conjugando esse verbo. Quem é a primeira pessoa? Pronome pessoal do caso reto referente à primeira pessoa. Pronome pessoal do caso reto referente à segunda pessoa. Pronome pessoal do caso reto referente à terceira pessoa, com variação aqui de gênero para o feminino, tá? Então cabe aqui o azinho aqui, ó. Ela, né? Para a primeira pessoa do plural, para a segunda pessoa do plural, para a terceira pessoa do plural, com variação para feminino também aqui. Pegou? Então quero que vocês entendam o seguinte, que só de olhar para essas desinências aqui, olha só, vocês já sabem que existe o quê? A ideia da flexão. Só de ver a desinência. Por isso que quando você estuda lá na sintaxe sobre o sujeito, e esse sujeito tem vários nomes, né? Os tipos de sujeito que você tá estudando lá. Olha eu procurando o fio aqui. Eu tô aqui, ó. Peguei aqui e tô procurando o fio passando a perna aqui. Ai, ai. Vamos lá. Quando você estuda o sujeito implícito, oculto, elíptico, desinencial ou designado pela desinência número pessoal, você está estudando um sujeito que o quê? Uma oração que tem um sujeito como está aqui, ó. Olha só. Quem comprei uma casa? Eu. Por quê? Como que você sabe? Ei, aqui é a desinência número pessoal que indica o quê? Primeira pessoa do singular. Quem? Eu. Só que agora eu quero que você perceba o seguinte. Por que ele não é o? Porque o o aqui está no presente, sim ou não? E o Emerson já falou, o Emerson mesmo, né? O Emerson já falou que aqui, né? Está no pretérito, certo? Sim ou não? Pretérito, né? Que é o passado, certo? Para estudar na língua portuguesa os tempos do verbo, a gente vai falar pretérito, passado, certo? E esse pretérito ele é subdividido em quantas ramificações? 6. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Sim ou não? Como que uma coisa pode ser mais que perfeita? Vocês querem entender como que alguma coisa, um ser pode ser mais que perfeito? Olha para mim. Brincadeira, gente. A autoestima voltou alta, né, das férias, O que é a ideia aqui? O que é perfeito? O que é imperfeito? O que é mais que perfeito? A gente está falando relacionado à ação praticada, certo? Se eu falo comprei, tem como alguém dizer que eu não comprei? Uai, claro que não, né? Então perceba o seguinte, isso aqui aconteceu de fato. Então é uma ação o quê? Que foi o quê?
Foi perfeita. Agora, se eu falo assim, ó, comprava. Ó, você comprava, não compra mais. Você entendeu que era uma ação que acontecia, mas não acontece mais? Então, é o imperfeito. Pegou? E se eu falo comprara? Aí eu quero que você entenda, por que é mais que perfeito essa situação aqui? É mais que perfeito por quê? Porque o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Você consegue entender isso? É o passado do passado. E para ele existir, ele tem que ter um contexto, ele tem que ter uma anterioridade. Por quê? Porque é um passado, referência a um outro passado. Olha isso. Quando ela, olha só. Hã? Por quê? Não, mas é o passado. Uhum. Mas ela é o passado do passado. Olha aqui, ó. Quando ela chegou, o verbo chegar está no passado? Sim ou não? Sim ou não? Perfeito, sim ou não? Ela chegou. Indicativo. Certo? Ele já comprara a casa. Quer dizer o quê? Que quando ela chegou, essa ação aqui já tinha... Quando essa ação aconteceu, essa aqui já tinha acontecido. Então perceba que a ação de comprar é anterior à ação de chegar. Então por isso que é o passado do passado. É um passado que aconteceu antes do passado que eu estou dizendo primeiro. Pegou a ideia? Agora sumiu a viagem, não sumiu? Fez sentido agora? Né? Pegou? Então aqui, esse comprara, ele pode ser distribuído normalmente a gente não usa. A gente usa qual estrutura verbal? A estrutura composta, já havia comprado. Então a gente prefere formar uma locução verbal, certo? Com um verbo haver, ser, ter, entendeu? Que é um verbo quê? De ligação, você entendeu? Que ele é chamado, nesse caso, de verbo auxiliar, quando eu tenho, olha só, quando eu tenho uma estrutura verbal composta, ou seja, uma locução verbal, mais de uma palavra para indicar uma estrutura verbal, eu vou ter um verbo aqui, que é chamado aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó, verbo auxiliar, certo? O verbo auxiliar, ele indica o quê? A conjugação do verbo, certo? E eu vou ter mais um verbo aqui que vai indicar a ação verbal, que é a ação de comprar. Sim ou não? Só que perceba que agora esse verbo não está conjugado. Ele está no quê? Qual que é a forma verbal daquele verbo ali? Ele é passado particípio. Então quer dizer, ó, já havia comprado. Pegou? Esse aqui é o verbo principal. Esse aqui é o verbo auxiliar. Toda locução verbal tem um verbo auxiliar e um verbo principal. No verbo auxiliar, apresenta-se a conjugação do verbo. Toda conjugação aqui, ó, toda o que estava aqui, né? Toda flexão do verbo vai estar onde? Vai estar no verbo auxiliar. E o verbo principal, ele só vai trazer a significação da ação. É como se eu pegasse, presta atenção nisso, se eu pegasse um verbo que está conjugado, que é o comprara, e fizesse assim, ó, dividisse ele e falasse assim, agora eu não tenho mais só o comprar, eu vou ter dois agentes aqui, dois verbos para fazer a mesma função do comprara. Um que vai indicar a conjugação e o outro que vai indicar a ação verbal. Pegou? Isso aí é chamado de tempo composto. Por que é composto? Porque é composto de mais de um verbo, tá? E o nome desse termo na sintaxe é chamado de locução verbal. Fez sentido para vocês? Galera de casa, tá pegando isso aí, tá beleza? Sim ou não? Massa. Então, olha o que a gente tem aqui. Eu posso, olha só, eu posso ter uma oração reduzida ou eu posso ter uma oração desenvolvida. Certo? Quando vocês estudam um período composto, eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque nós estamos falando de verbo. Certo? Estou falando de verbo. E aí, pode ser que você encontre lá assim, ó, olha só. O professor pede para você classificar uma oração
E aí você chega à informação de que ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, certo? E aí o professor fala para você, não, tá errado. E às vezes até tá certo, até aqui, o que você disse, mas faltou uma informação. Que a oração ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, mas ela pode ser uma oração reduzida. O que é uma oração reduzida? É quando ela tem o verbo dessa oração, certo? Em alguma das formas nominais. Quais são as 3 formas nominais do verbo? Hã? Forma nominal do verbo é quando o verbo não está conjugado. Quando ele não está conjugado, ele está em quais 3 formas? Infinitivo, que termina em ar, er ou ir. Gerúndio, NDO. E particípio, certo? Que é o quê? Ado, edo ou ido. Sim ou não? Então, a oração ela pode ser oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de quê? De gerúndio, de particípio ou de infinitivo. Entendeu? Além de estudar todo aquele período composto, você ainda tem essa questão aqui de trabalhar com orações reduzidas. E quando eu falo dessa nomenclatura de reduzida, de oração subordinada reduzida, eu estou falando a respeito disso aqui, ó, do verbo estar em uma forma nominal. Então, quer dizer, quando você... Presta atenção. Lá no final da sua conclusão, só para poder dar um contexto para vocês, da sua redação, no finalzinho da conclusão lá, quando você faz aquela idealização da sociedade, gerando dessa forma uma sociedade mais justa e igualitária. O gerando ali, ele introduziu uma oração subordinada, reduzida de quê? De gerúndio. Entendeu? Aí você tem que classificar qual que é a função que ela está fazendo com relação à oração principal. Aí você fala, professor, mas eu não vou parar para observar isso quando eu estiver fazendo redação. Mas você vai ter que parar para poder observar isso se esse negócio cai para você numa questãozinha. Sacou? Então, tudo que está relacionado a verbo, que é importante, que é interessante para vocês, eu já estou mostrando aqui, ó. Pode ser que aconteça aqui e a locução verbal, ela pode trazer isso aqui, ó. Só de ter um verbo no gerúndio, no infinitivo ou no particípio, você tem uma oração ali que ela é reduzida. Nesse caso aqui, essa oração aqui não é. Por quê? Se eu tivesse substituído, ela seria. A de baixo seria uma oração coordenada, reduzida. Tá? Por que ela seria coordenada e não subordinada? Aliás, desculpa. Ela seria uma oração reduzida, sim. Mas perceba que ela não seria uma oração subordinada, ela é a oração principal. Ele já havia comprado a casa, então ela é uma principal. Por quê? Porque quem é a oração subordinada aqui? É a de cima. Por quê? Porque esse quando aqui, nós vamos entrar na classe de conjunções e vocês vão perceber isso. Eu vou falar muito sobre período composto por subordinação e coordenação quando eu estiver falando de conjunções. Esse quando aqui indica qual ideia para vocês? Quando eu falo assim, quando? Tempo, momento. Sim ou não? Então, isso aqui é uma conjunção subordinativa adverbial de tempo. Por consequência, até aqui, isso é uma oração subordinada adverbial de tempo. Temporal. Chega, tá hoje. Acabou a aula já, ó. Acabou? Me deram um bônus? Mas entenda isso. Você perceba que só por causa dessa palavra aqui, a gente tem essa situação? Show? Então é isso. Galera. Foi ótima a aula, viu? Obrigada. O Cleitinho, a aula que o Cleitinho dá para vocês é de química? Vocês já estudaram com ele taxonomia? Ainda não? Aquela de colocar o nome dos compostos? Vacilei, hein? Mas e aquela questão da nomenclatura dos compostos? Né? Não é química, não? E o que é aquilo? É nomenclatura mesmo? Tá, imagina que você vai lá, dimetal, tri, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu garanto para você que é igual. É igual. Tá? É igual e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Cleitinho, chega aí, vem cá. Olha aqui. Se eu pego uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, lá no dimetil, não sei o que, não sei das quantas, o di não é porque tem alguma coisa no composto? Sim. Oração é porque tem verbo.
Subordinada é porque existe uma relação de dependência. Substantiva porque ela está fazendo uma das funções do substantivo com relação a um termo da oração. E o termo que ela está fazendo é de complemento nominal, por isso é completiva nominal. Não é assim que você ensina nomenclatura? É ou não é? Fala a verdade. Você tá na Globo, esse menino. Vocês vão ter vocês vão ter a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês vão ter a mesma coisa. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Só aceita. Aceita que dói mesmo. Oração subordinada, substantivo, completivo, nominal? Credo. Ave, credo. Oh, eu acho esse povo que tem uma letra tão bonita, bicho. Olha a letra do Hércules, cara. Essa aqui é linda. Tá. É biologia. Meninas, me dá o caderno aí, por favor. O que eu acabei de te mostrar agora. Você quer o que você passou agora? É, a molécula que eu passei agora.